designar, para vigiar, para orientar o povo. E nós olhamos e dizemos, o atalaia só no Antigo Testamento. Não, o atalaia, como eu falei na semana passada, falei no domingo, ontem, a respeito do atalaia do Novo Testamento. E eu gostaria de mostrar para vocês no Novo Testamento quem são os atalaias do Novo Testamento e a responsabilidade que é designada para os atalaias do Novo Testamento. O primeiro texto é Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso de número 31. Atos dos Apóstolos, verso de número 20, capítulo 20, verso de número 31. Não apareceu na tela, eu jogo aqui. Eu separei. Está na tela agora? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Segundo texto, 1 Pedro 5, de 1 a 4. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda comparticipante da glória que há de ser revelada. Segue. Postorarei ao rebanho, o rebanho do Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vós foram confiado, antes tornando-vos modelos do rebanho. Oro logo que o Supremo Pastor se manifeste, recebeis a imarcessível coroa da glória. Essa versão é uma versão diferente, né? É bem complicada essa versão. A Nova Almeida atualizada, a NVI, é uma atualização bem atualizada do dia de hoje, fácil de compreensão. Então essas responsabilidades foram dadas aos pastores, aos presbíteros. Presbítero é o mesmo cargo que pastores, tá? Por isso que Pedro vai dizer, eu, presbítero. E aí a gente entende e acha, o presbítero. Na Bíblia o presbítero tem a mesma função do pastor. E essa função foi dada aos pastores de estar em cima do altar, ou estarmos aqui transmitindo uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de orientação, de fortalecimento para a igreja. Então no Novo Testamento há os atalaia, e nós somos aqui como os atalaias e precisamos orientar a igreja nesses últimos tempos. E nós estamos vendo a família sendo muito atacada. No contexto geral, como a gente fala, a família, o seu filho está lá, o seu neto está lá, na faculdade, na universidade, no trabalho. E eu quero dizer uma coisa para você. A minha sobrinha, ela está afastada do evangelho. E o sonho dela era entrar para a UF. Queria fazer faculdade e passar para a UF. Passou. Entrou. E não tem nem 6 meses que ela está na UF. Ela chegou para a mãe dela, e a minha irmã falou baixinho, que ela estava no quarto, e falou para mim o seguinte: a Bia, ela chegou para mim muito triste em casa, e dizendo que a expectativa dela com a universidade não é nada daquilo em que ela esperava. Ela falou, até hoje, mãe, eu estou tentando esperar qual o momento em que eles vão entrar na matéria. Mãe, eles mandaram eu fazer uma pesquisa sobre, eu não sei se dá para cortar, se vai ficar depois, mas sobre bicha preta. Mandaram fazer uma pesquisa. Eles me obrigam a ir, mãe, em palestra que defende ideologia de gênero, defende o racismo, essas coisas todas. E se eu não for, ela disse que eu vou ficar reprovada na matéria. Mãe, e aí minha irmã falou, ela já está entrando em contato com algumas universidades particulares para poder ver se tem se bate, se está nesse mesmo contexto. E aí ela falou que foi ela entrando no banheiro, quando ela saiu, ela depara com um homem barbudo dentro do banheiro feminino. E ela poderia, não tem nada a ver com a questão evangélica, por exemplo, os evangélicos estão contra essas coisas, contra. Não, ela não tem nada, ela está afastada do evangelho,
Mas ela não compactua com essas cláusulas. Ela diz, nada disso que é apresentado na faculdade, mãe. Eu estou muito triste. Ela conseguiu até um estágio numa escola particular. E ela diz, eu estou querendo aprender, mãe, alguma coisa para mim poder dar aula para os alunos na escola em qual eu consegui um estágio. Eu não aprendi nada até agora, eles só ficam a aula toda falando de política, falando desse governo o tempo todo, protegendo e defendendo e falando mal do... Eles não dão aula, mãe. É isso. E ela falou uma faculdade abandonada. É isso que ela falou que está lá, gente. Ela não é evangélica. Se vocês quiserem, eu trago ela aqui para ela falar para vocês. E ela vai falar. Se, por exemplo, se fosse uma evangélica, a gente poderia criticar. Não, porque o evangélico é tudo do lado da direita, que não sei o quê. Ela não tem nada a ver, ela não defende político nenhum. Ela simplesmente diz que eu quero aprender a estudar. E aí eu lembro que na nossa época, né, pastor, a gente tinha aula, matéria. Pega o caderno dela, não tem um escrito na matéria dela. Não tem, porque não tem aula. Não teve aula. E a pesquisa que ela tem que fazer é sobre bicha preta. Falar sobre bicha preta. Ela, o que é isso, mãe? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Como é que eu vou fazer uma pesquisa disso? E é isso que nossos jovens, nossos adolescentes estão enfrentando e vão enfrentar daqui para frente. E nós, como os atalaia, nós pastores, nós não podemos de hipótese alguma nos prostrarmos. Porque os inimigos estão se levantando. Os inimigos estão se colocando de pé contra nós, contra tudo que nós ensinamos a esses jovens, esses adolescentes. Estão perturbando a mente deles, influenciando a mente deles. E ela disse, eu não consigo mais ir no banheiro, mãe, porque eu estou com medo de ir no banheiro e encontrar mais outro homem lá dentro. E tem uma placa lá, se você sentir mulher ou se você sentir homem, você pode utilizar esse banheiro. Essa placa que está lá no banheiro da universidade. E aí nós estamos aqui deparando aqui com o contexto de Neemias, esse atalaia, que está na torre, que ele está como vigia, se colocando para proteger a família. E eu quero falar do verso de número 16 ao verso de número 17, que diz o seguinte, do verso 16 e o 17. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e coraça, e os chefes estavam por detrás da porta, por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você que chegou aqui nessa noite, estar aqui nessa noite, eu quero dizer uma coisa. Enquanto você está aqui, enquanto você está na obra do Senhor, Deus está pelejando, enquanto uma mão sua, enquanto você está dando seu tempo, Deus está trabalhando, Deus está enviando o seu exército, o seu anjo para guardar a tua casa, a tua família. Não lhe canse de buscar, não lhe canse de adorar a Deus, não lhe canse de vir à presença de Deus, porque Deus está enviando os seus exércitos, Ele peleja por nós, Ele é o nosso exército, Ele está conosco o tempo todo, enquanto estamos aqui na casa de Deus, orando e buscando. Não pense que essa semana para você será uma semana em vão, não, ela terá um resultado. Se nós lemos no verso de número, no capítulo 2, a partir do verso de número 19, diz o seguinte: porém Sambalate, Tobias e Gesem, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, disseram: que é isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Eles zombaram quando Neemias, recebendo carta do rei Artaxerxes, recebendo autorização, foi lá na cidade, depois de ter sido invadida, a cidade de Jerusalém, com os portões derribados, os portões em chama, a cidade toda destruída, o povo em necessidade. Neemias vai lá reconstruir o muro, e ele anima o povo para restaurar o muro, e as pessoas, esses homens, zombando daquilo em que eles estavam construindo, daquilo que ele estava restaurando. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão e minha irmã. As pessoas podem estar zombando de você hoje,
Porque você depositou a sua fé em Cristo Jesus para estar aqui nessa noite, para estar aqui na semana de oração, para se converter ao Evangelho, para abandonar as práticas desse mundo e servir a Deus e manter-se fiel a Deus, manter-se reto a Deus. Talvez vocês estão sendo zombados, estão sendo perseguidos, estão sendo afrontados. Mas eu quero dizer uma coisa, vocês não devem abandonar jamais. Aí eu quero dizer para as mulheres também, como a Ana, que foi zombada, desprezada, sendo zombada dia e noite por Penina, por não ter filho, por ser estéril. E ela, por ser estéril, não dava filho, foi diante do Senhor, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, pela sua humilhação e pela sua vergonha. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por alguma humilhação, por alguma vergonha, por algum desprezo. Essa mulher buscava ao Senhor. O profeta Eli confundindo ela, dizendo que ela estava bêbada, embebedada, que aquilo que ela estava fazendo, ela estava completamente bêbada. Ela diz: não, você não sabe como está a minha alma, como eu estou hoje. Talvez eu não sei como você está aqui hoje, como você chegou aqui hoje, clamando por um dos seus, clamando pela sua família, sofrendo, clamando a Deus. E Deus foi fiel com Ana. E lhe deu-lhe o filho a qual ela tanto pedia e clamava. Deus atendeu às orações. Muitas das vezes esse sofrimento, essa humilhação, Deus vai te honrar nesse sofrimento. Nessa humilhação o Senhor vai te honrar, como honrou Ana. E sabe o que Ana fazia? Quando ela teve um menino, desde pequenininho, ela já vestia aquele menino com a estola sacerdotal. Vestia ele e dava na mão do Eucana para levar para o templo, para consagrar. Desde pequena ela preparava o menino no caminho que deve andar. Mãe, não cansa de ensinar, não cansa de cessar de orar e clamar para o teu filho. Que Deus te deu, ela é uma promessa do Senhor. E talvez as pessoas dizem: está indo na igreja perdendo tempo. Cada vez mais o filho dela se afunda nas drogas. Cada vez mais o filho dela vai de mal a pior. Zombam, desprezam. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus é fiel. Deus vai te honrar. No lugar da tua humilhação será um lugar de dupla honra, que Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar nessa noite, a tua casa, a tua família. Quando você acha que não tem mais esperança, aí que Deus trabalha. Quando o povo de Israel achava que não tinha mais esperança, sendo escravo de Faraó,